Senhor, nosso Deus, amado Pai, diante de Ti, estamos aqui, Senhor, para louvar, agradecer e glorificar Teu santo nome, pois temos falhado muitas vezes, Senhor, temos errado muitas vezes, Senhor, mas sabemos e reconhecemos que Tua graça, Tua misericórdia repousa sobre nós a todo instante e nos levanta, nos fortalece. E é por isso que estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, para Te pedir cada segundo que passa, renovo espiritual, renovo físico, renovo mental, que o Senhor possa nos renovar, Senhor, para a Tua honra, Tua glória e todo o Teu louvor, Senhor, porque só a Tua graça nos basta, e é por isso que estamos rendidos a Ti, Senhor, e que o Senhor possa conduzir o restante dessa programação, desse culto prestado a Ti, meu Deus, conforme a Tua vontade e não conforme a nossa. Que o Senhor venha falar através da vida da nossa querida irmã Ilaneide. Usa a nossa irmã para nos trazer uma mensagem que Tu queres nos passar, que possamos nos sensibilizarmos, que possamos estar abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Retira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. E abençoa também a Natália, que vai passar também, desde já, a mensagem musical. Usa, Pai, esse dom que o Senhor deu a ela, que ela possa alcançar os corações aflitos, através da sua voz, através do dom que o Senhor nos presenteou a ela, Senhor. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. Agora, gostaria de chamar a Natália para passar uma mensagem musical aqui para vocês. Desde já agradecer a Natália pelo convite.
Agora gostaria de chamar a nossa querida irmã para passar a mensagem da noite. Desde já agradecer por ela ter aceitado o convite. Nossa irmã Ilaneide, você possa ser usada pelo Santo Espírito do nosso Senhor. Boa noite a todos, né, que estão aqui. Boa noite a vocês que estão em casa, né, para mais uma noite da nossa semana de oração, Semana Jovem. Parabéns a esses jovens valorosos que mesmo em meio, né, a essa pandemia, as dificuldades, estão aqui, né, incentivando, sendo líderes valorosos, né? O tema da nossa Semana Jovem de oração é o reencontro, né? Reencontros. Queira Deus que não seja somente encontros, mas também reencontros por toda essa semana de oração, né? Eu convido aos que estão aqui e a você que está em casa a fechar os seus olhinhos para a gente orar, para dar início ao nosso sermão. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos hoje de mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Sabemos que não somos nada, não somos ninguém, sem Ti nada podemos fazer. Por isso pedimos o auxílio do Senhor por meio do Teu Santo Espírito. Vem iluminar nossas mentes, abrir o nosso coração, para que possamos acolher a Tua palavra na nossa vida de forma que nos liberte, de forma prática, Senhor. Abençoa todos que estão assistindo nesse momento, esse encontro, que seja verdadeiramente contigo, como também a nós que estamos aqui na Tua casa. Nós te oramos e agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E o tema, né, que hoje, um dos temas que está aqui, né, desses 8 temas, o meu é a tempestade. E eu achei bacana porque a penúltima vez que estive compartilhando a palavra de Deus, foi exatamente, eu não sei se vocês lembram, foi exatamente a multiplicação dos pães. E esse tema, a tempestade, é a continuação. E eu tive muita vontade, caso não fosse hoje, seria numa próxima vez, eu iria compartilhar o restante desse tema, porque tem inúmeras aprendizado para nós, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos ler o versinho 16, 17 e 18. Evangelho de João, é o último evangelho, né? Capítulo 6, verso 16 até o 18. Vou ler. Diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por ventos rijo que soprava. Irmãos, não é a primeira vez que os discípulos, apesar de uma boa parte deles serem pescadores, que eles enfrentam tempestades. Já perceberam? De outra vez, Jesus estava com eles no barco, mas Jesus estava dormindo, né? E dessa vez,
o verso 17 diz que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Por quê? Por que será que mais uma vez eles estavam atravessando o mar da Galileia sozinhos? E João, que é o autor desse livro, ele descreve dizendo, né, que já era noite e Jesus ainda não tinha vindo encontrar com eles. Meus queridos, a história é longa, mas para me tentar resumir um pouquinho, ainda no capítulo 6, você vai ler comigo o verso 14 e 15. Diz assim, ó, Evangelho de João, capítulo 6, o verso 14 e 15. Acompanha aí. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ora, no original, no grego, essa palavra arrebatá-lo significa agarrar de qualquer forma, que você queira ou não. Pegar você no jeito. Eles queriam pegar Jesus ali na força, porque Jesus prontamente não concordou. Quando Jesus viu a intenção do coração deles, Jesus já imediatamente desfez, na verdade, fugiu. No grego, no original, usa a palavra fugir. Jesus fugiu, não no sentido de se acovardar, mas no sentido de sair fora daquela situação. Agora, que situação era essa? Para que você entenda essa história, a gente vai passear um pouquinho no contexto dela. Olha, se você for lá para o Evangelho de Marcos, vamos para lá, deixa marcado aí em João, e vamos lá para Marcos, capítulo 6, a partir do verso, quero mostrar para você só o tema, a gente não vai ler. Ó, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, você vê que no versículo 7, tem assim, ó, as instruções para os 12 discípulos, apóstolos, né? No verso 14 tem a morte de João Batista, não é isso? Vire sua paginazinha e deixe marcada aí que nós vamos ler a partir do verso 45. Mas antes deixa eu explicar. Olha, Jesus tinha dado a orientação, separou os apóstolos e mandou pela primeira vez para que eles fossem nas aldeias, na circunvizinhança, que eles fossem de 2 em 2. Jesus deu a eles autoridade para curar, para expulsar demônios, para ressuscitar, para fazer toda sorte de milagre. Jesus deu autoridade a eles. Então eles passaram alguns dias até que voltaram. Quando eles voltaram, nesse mesmo dia, Jesus recebe a notícia de que João Batista tinha sido decapitado. Jesus era Deus, mas ele também era humano. Então o que ele fez? Além daqueles homens que tinham acabado de voltar daquela tarefa árdua, eles ficaram assustados, né? Imagina, se João Batista foi decapitado, imagine que aqueles homens não estavam sentindo. E Jesus também sentiu a tristeza, a perda de João Batista. Então, foi o que ele fez? Vamos pegar um barco e vamos para o outro lado do mar. Vamos nos refugiar. E lá, Jesus queria ficar com eles, ouvindo as histórias, os testemunhos, como foi que eles enfrentaram cada situação, dúvidas, perguntas. Jesus queria ter um
reencontro com aqueles homens que há alguns dias estavam distantes. Só que quando Jesus estava lá com eles, de repente começa a chegar pessoas se amontoaram e formam uma grande multidão. De tal forma que, se você for olhar, o Evangelho diz que eles eram como ovelhas sem pastores. Mesmo Jesus sabendo da grande necessidade dos apóstolos, dos discípulos, Jesus também se sentindo doído pela morte de João Batista, mesmo assim, ele negou a si mesmo e foi de encontro à multidão. Nesse encontro, já passava, digamos, de 14 horas, vamos supor, que é mais ou menos assim. Há uma discussão entre estudiosos, teólogos, sobre o horário, porque ao cair da tarde, outros ao descambar da tarde, então acredita-se que foi lá para 2, 3 horas e depois 6 horas, que já findou mesmo. Então assim, Jesus opera aquele grande primeiro milagre da multiplicação dos pães, né? Que aqueles 3 pãezinhos, 2 peixinhos, Jesus multiplica. E o que acontece? Aquela multidão fica maravilhada. Imaginem agora aquele povo todo alimentado. Os discípulos, os apóstolos tinham acabado de chegar, tinham ressuscitado, tinham expulsado demônios, tinham feito todo tipo de cura e milagres. Aquele povo estava extasiado, eufórico, de alegria, de satisfação, de saber que agora sim eles tinham encontrado o rei, o verdadeiro rei. Porque eu pergunto para você, pense aqui comigo, qual império, qual imperador, qual homem poderia vencer um exército aonde caiu a orelha, Jesus põe no canto, recebeu uma facada, Jesus cura. Estão com fome, porque os exércitos passavam muita fome, vocês sabiam? Não era como hoje, não. O exército, quando saía para guerrear, passava muita fome, necessidades, porque não era fácil conseguir alimento para um exército. Então, estavam com fome, Jesus fazia surgir o alimento. Então, não havia dificuldade para aquele rei. Imagine que eles ficaram tão eufóricos que eles queriam levantar, agarrar Jesus na marra e intitular rei, para vencer Roma e libertar eles daquele cativeiro. E quando Jesus percebe isso, Jesus imediatamente, vamos ler o verso, Evangelho de Marcos, capítulo 6, o verso 45. Quando Jesus percebe, olha o que diz aqui. Logo a seguir, compeliu Jesus. Esse compeliu aqui, no grego, praticamente discutiu. Jesus obrigou os discípulos a fazer uma coisa que eles também não queriam fazer. Imagina, e o espírito de profecia diz que Judas foi o pior de todos. Judas foi o mais eufórico, era ele que mais incitava todo mundo a levantar Jesus como o rei. Então, logo a seguir, compeliu Jesus, obrigou Jesus, os seus discípulos, a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Quero fazer uma pausa aqui. Veja, meus queridos irmãos, amigos, nem sempre é como a gente quer. Se nem para o Filho de Deus foi como ele quis naquela hora, o plano de Jesus era descansar, era confortar os discípulos, era ter um momento a sós com eles. Mas aquele momento ali não funcionou.
de repente a coisa mudou. Foi para um outro rumo, outro caminho estava se tomando. E aqui a prova de que Jesus, ao despedir a multidão, subiu sozinho para orar. Veja, Jesus sempre se retirava para orar, mas nunca tão distante dos discípulos, tão distante dos seus 12, porque aqui eles estavam à distância, que mais na frente nós vamos ler, de 6 quilômetros. O mar tinha uma largura de 6 quilômetros por 25 de comprimento. E a história conta que o barquinho desandou pela tempestade a ponto de já estar a 6 quilômetros de distância do ponto onde Jesus estava, né? E Jesus estava sozinho. Esse sozinho aqui, no original, não era só sozinho no sentido de fisicamente. Era sozinho no sentido de que os seus apóstolos, aqueles a quem ele devia contar com eles, tinha negado eles naquele momento, não concordou com ele. Porque vocês acham que se eles concordassem com Jesus, se eles tivessem a mesma interpretação que Jesus tinha empurrado e obrigado eles a ir para um lado, para Jesus ir para o outro? Não, eles queriam era estar com Jesus para fazer de Jesus o libertador, o rei de Israel. Mas ali Jesus estava sozinho. Mas veja qual foi a saída do nosso mestre, exemplo para nós. Se retirou para orar. Eu quero dizer para vocês que tem muita gente, viu, jovens, vocês que estão assistindo em casa, vocês que estão começando, é muito comum na primavera da vida a gente não ter a maturidade de entender que não é por sermos cristãos que não vamos passar por tempestades. Não é assim, não faz parte do currículo do cristão as tempestades. Sabe por quê? Porque a nossa luta aqui, ela não é contra carne e sangue, ela é espiritual. E o inimigo, ele está todo o tempo mexendo, virando suas ideias, confundindo seus pensamentos, bagunçando seus sentimentos, para você desfalecer na fé. Mas quando tudo isso se apresentar na sua vida, siga o exemplo do seu mestre. Se retire para orar, porque o Pai, sim, tem autoridade sobre toda a potestade, sobre todo o principado, sobre essa terra. E aqui no verso 48 diz assim: e vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. É lindo demais, né? Olha, meus queridos, guarda esse verso no teu coração. Quando tu estiver chorando, quando tu estiver no meio do vento forte, das ondas que querem te engolir, quando tu se sentir sozinho, olha o que diz o verso 48. E vendo-os em dificuldades. Como é que Jesus estava vendo eles? A 6 quilômetros de distância. Guarda, aquece o teu coração, você que está assistindo em casa, porque o olho do Senhor é onipotente, é onisciente, é onipresente. Ele está em todo lugar, Ele pode todas as coisas, Ele sabe tudo. Mesmo os seus apóstolos, os seus discípulos, estando atravessando um mar em revolta, o Senhor estava vendo eles em dificuldades, porque o vento lhe soprava contrário. E olha que hora era, por volta da 4ª vigília da noite. Olha,
os romanos implantaram um horário, um estilo de contagem de horas, essa questão de vigília. Eles dividiam de 6 da noite às 6 da manhã em 4 vigílias, 3 em 3 horas. Então, a quarta vigília era de 3 às 6 da manhã. Então, podia ser 4, podia ser 5, podia ser 6 da manhã. Sabe quantas horas era para eles levarem no normal para atravessar? Eles atravessavam o mar da Galiléia de um lado para o outro. Eles podiam levar, no máximo, se fossem devagar, 3 horas. E se fosse bem aprumado mesmo, tirava em 2 horas. Se eles foram obrigados, Jesus obrigou eles a entrar no barco por volta de 5 horas, 5 e meia, e já era 4 da manhã. Diz os estudiosos que eles passaram 8 horas sofrendo, enfrentando o mar, enfrentando as ondas, enfrentando a aflição. E eles diziam no coração deles: por que Jesus não está conosco? Por que Jesus nos deixou? Agora imaginem, além da revolta, porque eles também queriam fazer de Jesus rei. Quem não quer ser o assessor direto do rei, do imperador da terra? Se vocês se lembram, os 2 irmãos chegavam até a discutir quem seria o do lado direito ou do lado esquerdo. Então, se aqueles homens não queriam ser os assessores direto do império de Jesus, do reino de Jesus, eles estavam magoados, eles estavam confusos, eles estavam chateados, as coisas não estavam acontecendo como eles queriam. Diz Ellen White que eles chegaram a desconfiar se Jesus era o Messias. Agora veja, gente, se a nossa carne não é podre. Tinham acabado de chegar da missão dos 12. Só você voltar uma folhinha aí que você vê. Jesus tinha dado autoridade a eles para tudo. Esses homens tinham feito. Eles tinham vivenciado. E agora, porque as coisas não aconteceram como eles queriam, eles estavam magoados, feridos, chateados. Estavam desconfiando até se Jesus era mesmo o Filho de Deus. Talvez na cabeça deles Jesus poderia ser um profeta, né? Talvez não o Filho de Deus. Que eu vou mostrar para vocês aqui o que está escrito, como é que eles estavam pensando. E aí, por volta da 4ª vigília, 4 horas da manhã, quando a gente pensa que não tem mais jeito, né? Quando a gente pensa que é o fim, aí é o começo. Veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Jesus tomou a frente deles. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Imaginem o terror desses homens. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essas palavras, elas são incríveis. Quando eu leio Daniel, que Daniel cai por terra, né, ele estremece, ele não aguenta ver o Filho de Deus, e Jesus levanta Daniel e diz: tende bom ânimo. Essas palavras são características de Jesus, né? Não temais. Tudo que o Senhor deseja é que não tenhamos medo dele, é que venhamos a confiar no amor dele, porque o amor dele é fiel a toda prova. Não temos do que desconfiar. Nós podemos não entender. Nós podemos estar com os pensamentos bagunçados. Podemos não reconhecer. Mas ele não erra. O nosso Deus não erra. O nosso Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele é um Deus fiel. Então, mesmo quando o inimigo levantar situações, creia
creio que o Senhor virá ao seu encontro. Ele virá ao seu encontro e vai dizer: tenha bom ânimo, não temais, sou eu. Se você lê o Evangelho, esse sou eu é nada mais do que o eu sou. Quando a turba buscou Jesus lá no Monte das Oliveiras, para prender Jesus, que eles perguntaram quem era, e Jesus disse: sou eu. João diz que a terra tremeu, eles estremeceram, deram um passo para trás. Ali era o suficiente para eles ficarem fulminados, porque o eu sou é Deus zeloso, é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês, eu quero que você volte. Vamos agora lá para Mateus, porque essa história ela é contada por Mateus, por João e por Marcos. E é juntando os três que a gente entende melhor. Mateus, eu quero mostrar para vocês o verso, Mateus 14, o verso 33. Olha, antes da gente ler, eu quero dizer para vocês que quando eles desconfiavam, eles ficaram incrédulos a respeito se Jesus era mesmo Messias, porque Jesus não tinha feito a vontade deles, não tinha atendido o que eles estavam querendo. Quantas vezes nós ficamos assim, magoados, chateados, por Deus não fazer exatamente o que a gente quer. Eu quero dizer para você que está me assistindo, que está recebendo essa palavra, que o Senhor não vai fazer o que você quer. O Senhor vai fazer o que você precisa. Aquilo que for melhor para você, aquilo que for melhor para nós, é o que o nosso Deus vai fazer. E nós devemos confiar. Esse tema, a tempestade, eu acredito que não se trate apenas do mar revolto. Eu acredito que se trata da tempestade entre eles, que se formou no coração, na mente, nos sentimentos, nos pensamentos deles, como a revolta que parecia aquele mar estava dentro deles. E enquanto eles não gritaram, Senhor, enquanto eles não gritaram por socorro, porque iam mesmo ser engolidos, e aí Jesus aparece para eles e declara: não tenham medo, não é um fantasma, sou eu. E aí eles ficam maravilhados, e eu quero ler para você. E os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Por que está escrito assim? Porque eles duvidaram. Porque verdadeiramente? Porque no momento anterior, quando não foi feito como eles queriam, eles estavam duvidando se Jesus era o Filho de Deus. E eu quero te dizer que em meio à tempestade, muitas vezes a gente pergunta: será que Deus existe? Será, Deus, que tu existes? Se tu existes, aonde tu estás? Não é assim que a gente questiona? Eu quero dizer que Deus está no mesmo lugar de sempre. Agora eu pergunto para você, em meio à dificuldade, em meio à tempestade, aonde você está? Você está aonde Jesus foi? Se retirou, buscou um lugar sozinho e foi encontrar com Deus? Ou você se afasta de Deus? Porque eu quero dizer para você que Jesus está no mesmo lugar que você deixou ele. E se você escolhe atravessar a tempestade com ele, certamente você vai reconhecer
este verdadeiramente é o Filho de Deus. Que os olhos do Senhor, Ele está sempre posto sobre seus filhos. Ele está sempre pronto a velar por nós, a vigiar por nós. Não para fazer o que a gente quer, mas para fazer a gente entender que Ele é Deus, que Ele tem autoridade, que Ele sabe o que está fazendo e que nós devemos ser humildes em reconhecer a autoridade de nosso Deus e aceitar que seja feito conforme a vontade dEle. Eu tinha marcado aqui, tenho algumas perguntas, que diz assim: no meio da tormenta, quando Jesus se aproximou do barco, os discípulos não o reconheceram e criam que era um fantasma. Por que pensas que não o reconheceram? Como pode ter a certeza de reconhecer Jesus na dificuldade e não o perder de vista? O que essa pergunta está trazendo aqui para nós? Quando Jesus apareceu andando, vocês já viram eu fico imaginando, já viram aquele surfista que pega aquelas ondas gigantes, que não tem medo? Eu fico imaginando Jesus em meio a um mar com ondas daquela, andando por sobre as ondas, tranquilamente, né? De boa. E quando ele apareceu diante daquele barco, eles não o reconheceram. Por quê? Eles nunca imaginaram, eles não imaginavam que era Jesus. Do mesmo jeito é conosco. No meio da nossa tempestade, a gente pensa que Jesus não está conosco. Mas Ele está sim. Talvez nós é que não estejamos vendo Ele, reconhecendo Ele, confiando nele. Porque além da gente ter lido aqui que os olhos do Senhor estavam sobre eles, sobre a dificuldade deles, no momento que Jesus estava ali, de frente deles, eles achavam que era um fantasma. Será que não pode ser assim também conosco? Nós só reconhecemos aquilo que nós conhecemos. Você só reencontra a quem você um dia já encontrou. Não é verdade? Então, eu quero dizer para você que nós somos tentados o tempo todo a pensar assim. Olha, quero dizer para vocês que já tem uns dias de caminhada com o meu mestre. Eu olho para trás e vejo, nossa, quanta imaturidade, quanta birra, quanta coisa boba que eu já pensei. Porque assim, a minha relação com Deus é como assim, quando eu não gosto de uma coisa, eu fico chateada, eu fico de lundum ali no meu canto, sabe? Fico só gemendo, não falo nada, fico sem falar, mas o coração gemendo ali, e mesmo assim, Ele manda alguém falar comigo, sabe? Manda um recado para mim. Eu estava essa madrugada fazendo, né, os rascunhos desse sermão, e até pôs aqui de lado quantas tempestades eu já enfrentei nessa vida. Nossa, foram tantas que eu disse, eu não tenho tempo, eu tenho que escolher uma. Tantas tempestades que eu já enfrentei, mas todas elas o Senhor estava ali, do meu lado. Milagres miraculosos que encabula besta. Sabe? Fenômenos, é uma fé mesmo, como dizia o pastor Jeú, a minha fé teofânica, é aquela fé de materializar, sabe? A minha família já assistiu muitas vezes o milagre que Deus fez por nós, em nosso meio. E hoje
eu tinha saído de uns 5 dias de tempestade, mas sabe, tão séria que eu falando com Deus nas madrugadas, pedindo orientação a Ele. E hoje eu tive um encontro muito especial com Deus. E amanheci renovada, sabe? Me levantei assim, eram umas 5h20 da manhã e fiz o meu encontro ali com Deus e parece assim que eu peguei assim, sabe, a turbo, quando você liga o turbo, foi como eu passei o dia. E quando foi umas 5 horas que hoje eu estava lá na feira, não, 4 horas foi, 4 horas, você acredita que já baixando as portas, já finalizando, entrou 2 mulheres com espírito ruim e roubaram o meu celular. Ai, eu fiquei tão chateada. E aí vem aquela coisa, tem que ir na delegacia, tem que fazer o BO, tem que ligar para a operadora, tem que bloquear o chip, tem que rastrear, tem que... Eu disse, não, eu não tenho tempo não, minha gente. Eu tenho que ir para casa correndo para rever o meu sermão. E eu vou repetir uma frase que eu já falei, inclusive em um desses milagres que eu anotei aqui. Eu vou cuidar das coisas de Deus e deixa que Ele cuida das minhas. E seja feito conforme a vontade dEle, né? Voltei para casa com vida, minha família está com vida, vão-se os anéis, né? E fiquem os dedos, né? E fiquei chateada, mas percebi que era obra do inimigo, porque ele viu eu escrevendo aqui os milagres que eu ia citar, né? Tamanhas obras o Senhor já fez. E aí até minha irmã diz assim, eu tenho fé, ela vinha comigo dentro do carro, eu tenho fé que Deus pode devolver esse celular. Não, assim, eu tenho fé que alguém pode devolver esse celular. Eu disse, minha irmã, alguém eu não acredito não. Mas Deus pode. Ele já me devolveu 2 carros, até com a bolsa dentro, tudo dentro. Não tocaram em nada. Mas isso é se for a vontade dele. Eu já estou na graça. Eu já estou no lucro em nome de Jesus, né? Então seja feita a vontade dele. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu trouxe hoje para dividir com vocês de casa. Que mesmo em meio à tempestade, nunca deixe a sua fé ser abalada pela dúvida. Assim como aqueles homens não reconheceram de pronto que era o grande eu sou, que veio ao encontro dele, muitas vezes nós também, por não termos uma fé madura, duvidamos se Deus está conosco, por que Deus permite, por quê e por quê. Não pergunte por que não, creia somente e verás a glória do Filho de Deus, porque esse Deus a quem nós servimos, Ele é Senhor dos ventos e dos mares, né? E Ele não há de falhar, creia somente e verás a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, e que a nossa fé seja confortada, alimentada pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Som, teste, som, teste, som, teste. Tá ligado, hein? Som. Som.
se eu fechar o meu coração, nem mesmo então deixarás de me amar. Eu sou assim, não vou fingir, só tu me conheces. Nem vou fugir ou me esconder, errei muitas vezes, mas disso eu sei, tu não deixas de me amar. E ninguém mais me amou do jeito que eu sou. Não quero merecer, só quero crer. Não me deixarás nos meus medos, meus erros, mas me levantar. E se eu desistir, em teus braços me levarás. Por me amar, não me deixarás. Na solidão dos dias maus, tu me fazes bem. Mas se eu esqueço de confiar, tua palavra vem me relembrar que pra sempre vais me amar. E ninguém mais me amou do jeito que eu sou. Não quero merecer, só quero crer. Não me deixarás nos meus medos, meus erros, vais me levantar. E se eu desistir, em teus braços me levarás. Por me amar, confesso que hoje mesmo eu já duvidei, mas não aceito desistir do que eu sei. Tu me amas, eu quero Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Eu convido a todos a se colocar de pé, e você que está em casa também. Vamos orar, pedir a bênção do nosso Deus. Querido Deus, Pai Celestial, nós te louvamos
pela bênção da tua palavra, pela promessa que o Senhor faz. Vemos aqui, Senhor, que os teus olhos estão sobre os teus filhos e que tu acompanha a nossa vida e principalmente as nossas dificuldades. Nos ajuda a crermos, Senhor. Nos ajuda a termos fé suficiente para não desconfiar do Senhor, para confiar até o fim. Porque o que importa, ó Deus, não é o começo, não é o meio das coisas, é o seu fim. Porque o Senhor é que faz todas as coisas acontecer e o Senhor conhece o fim desde o seu começo. O Senhor tem o controle de tudo. Se tem porventura alguém vivendo esse momento de tempestade, de dúvida, de conflito na sua família, conflito espiritual, conflito, ó Deus, na sua fé, meu Senhor, mostra-se, assim como tu foi ao encontro dos teus apóstolos em meio ao alto mar, que tu também, ó Deus, venha ao nosso encontro, que tu vá ao encontro de cada uma dessas pessoas que estão necessitadas de ti e que tu possas estender a mão como tu estendeu para Pedro quando afundou, entendendo, ó Deus, que tu és o nosso socorro, o nosso refúgio e que podemos confiar no Senhor. Abençoe cada um de nós, nossas vidas, nossas famílias e nos ajuda a permanecer juntinho de ti todos os dias da nossa vida até que tu volte, pois é o que nós te oramos e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e que Deus abençoe. Gostaríamos de agradecer a Vila Neide ter partilhado a palavra conosco, do nosso Senhor. Natália também, ter nos trazido uma mensagem musical maravilhosa. Vocês possam ter sido tocados aí, revigorados, saiam daqui com a alma lavada hoje e amanhã estejamos aqui novamente para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. E sábado teremos encerramento especial, se você puder comparecer, ficaremos muito gratos pela sua presença, vai ser bênção demais, vai ter batismo, venham participar desse encerramento conosco e venham apreciar como é lindo o reino de Deus. Então, todos vocês tenham uma ótima noite, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.